Sabe aquelas histórias que parecem grandes demais para ser verdade? A de hoje é uma delas. Como é que um único homem consegue transformar um vilarejo esquecido no meio do nada em um dos maiores centros de fé de um país inteiro? Essa é a história do Padre Cícero e de como a vida dele se misturou para sempre com o destino de Juazeiro do Norte, lá no coração do sertão do Ceará. Dá uma olhada nesse contraste aqui. De um lado, em 1872, Juazeiro era basicamente isso, umas casinhas de barro bem simples. Agora, olha o que a gente vê hoje. Um centro de peregrinação gigantesco que atrai milhões de pessoas. A pergunta que fica é: como é que isso aconteceu? Bom, a resposta está na história de um jovem padre que chegou nesse lugar com uma missão muito clara na cabeça. Então, o marco zero dessa transformação toda foi em 1872, com a chegada de um padre chamado Cícero Romão Batista. Ele não estava só de passagem, não. Ele veio para ficar e, mesmo sem saber, para mudar aquele lugar para sempre. E esse era o homem, jovem, só 28 anos, de pele bem clara e olhos azuis, o que, vamos combinar, não era muito comum por lá. Mas o que movia ele não era uma ambição qualquer, era uma visão, um sonho em que o próprio Jesus Cristo pedia para ele cuidar daquele povo sofrido. Então, para ele, aquilo não era só uma mudança de paróquia, sabe? Era um chamado divino. E ele não perdeu tempo. Com um jeito bem diferente para a época, ele não ficou só no altar. Ele foi de casa em casa, dando conselho, ouvindo as pessoas, participando da vida de todo mundo. Ele tentou colocar ordem nos costumes e, em pouquíssimo tempo, já tinha ganhado a confiança total da população. Virou um líder natural ali. Juazeiro começava a se ajeitar sobre a liderança dele. Mas um evento muito fora do comum, estava prestes a acontecer. Algo que ia mudar a vida do padre, o destino da cidade e, bom, tudo. Imagina a cena. Estamos em março de 1889, durante uma missa normal. Uma fiel muito devota, a Beata Maria de Araújo, se aproxima para receber a comunhão das mãos do Padre Cícero. Um momento que deveria ser comum, mas que acabou se tornando um divisor de águas na história. E aí, o inacreditável acontece. A hóstia vira sangue na boca da Maria de Araújo. E o mais impressionante, isso não aconteceu uma vez só. O fenômeno se repetiu certinho por 2 anos, sempre nas quartas e sextas. A notícia, claro, se espalhou como um rastilho de pólvora. E foi assim que começaram as grandes romarias para Juazeiro. E olha, não era só conversa do povo não. O próprio Padre Cícero, bem cauteloso, chamou médicos e um farmacêutico para verem o fenômeno de perto. E a conclusão deles foi direta, registrada em documento. O fato era inexplicável à luz da ciência. Esse laudo, claro, deu uma força gigantesca para a crença no milagre. Com um milagre que até a ciência local dizia não ter explicação, a gente esperaria que a igreja comemorasse, certo? Pois é, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. A notícia deu início a um conflito longo e muito doloroso com os chefes da igreja. Vamos acompanhar essa confusão. O bispo, nada feliz com a história, manda abrir um inquérito. A primeira comissão que vai investigar, formada por padres de confiança, olha tudo e conclui: é um fato divino. Mas o bispo não aceita. Ele monta uma segunda comissão que, rapidinho, diz que não houve milagre nenhum. Roma fica do lado do bispo, e a conta sobra para quem? Para o Padre Cícero. Ele é suspenso de suas ordens. E esse aqui é o ponto de virada da história. A igreja tentou calar o Padre Cícero, tirando dele o direito de rezar a missa, que era a paixão da vida dele. Só que, ao fechar a porta da igreja, eles, sem querer, abriram outra, a porta da política. E a influência do padre ia encontrar um palco novo e ainda mais poderoso. E é aqui que começa o segundo ato na vida de Padre Cícero. Impedido de ser padre em tempo integral, ele se torna uma das maiores lideranças políticas que o sertão já viu. Chega o ano de 1911 e a cidade que ele praticamente construiu, Juazeiro, finalmente vira um município independente. E adivinha só quem o povo escolhe para ser o primeiro prefeito? Ele mesmo, Padre Cícero. Isso só mostra que a punição da igreja não diminuiu em nada o prestígio que ele tinha com o povo. Mas a vida de prefeito não ia ser nada tranquila. Em 1914, a liderança dele foi testada do jeito mais duro que existe: um conflito armado. A famosa sedição de Juazeiro, que colocou as forças dele contra as do governo do Ceará. E essa tabela aqui resume bem o tamanho da coisa. De um lado, Padre Cícero e seu braço direito, Floro Bartolomeu, com um exército de sertanejos. Do outro, o governador do estado, Franco Rabelo, com as tropas oficiais.
O objetivo do governador era acabar com a revolta. O resultado? Uma vitória impressionante do povo de Juazeiro, que não só defendeu a cidade, como marchou até a capital e tirou o governador do poder. Depois de passar por milagre, punição e até guerra, o legado de Padre Cícero se tornou imortal. Ele deixou de ser só um padre ou um político para se tornar algo muito maior na alma do povo nordestino. Ele foi, acima de qualquer coisa, o grande benfeitor de Juazeiro. Ele cuidou da parte espiritual, trazendo ordens religiosas e construindo igrejas, cuidou da infraestrutura, doando terreno até para aeroporto, deu um gás na economia, incentivando o comércio e a agricultura, e, mais importante, ele cuidou das pessoas, criando escolas, jornais e, principalmente, ajudando todo mundo nas secas e epidemias. E o povo deu a ele um nome, um título que nenhuma autoridade podia tirar: Padim Cisso, Padim de padrinho. É um jeito carinhoso, de família. Para os milhões de devotos, ele é santo, e não importa o que a igreja oficial pense sobre isso. A canonização dele veio direto do coração do povo. Quando ele faleceu em 1934, com 90 anos, a presença dele não diminuiu, pelo contrário, a devoção explodiu. A morte transformou o homem em lenda, e Juazeiro do Norte se firmou de vez como a terra santa do Padim, crescendo e prosperando com a fé de milhões de romeiros que vão até lá até hoje. No fim das contas, quem foi Cícero Romão Batista? Um padre punido pela igreja? Um político vitorioso que derrubou um governador? Ou um santo que fazia milagres? A verdade é que ele foi tudo isso. Mas se a pergunta é qual desses lados ficou para a história, a resposta é muito clara. Há mais de um século, o povo do Nordeste já fez a sua escolha.